Vamos, Sonai, tem mais um vídeo pra essa semana. Greyhawk. Um cenário tão bem feito, e com história e personagens, mas que hoje em dia não é um cenário muito bem utilizado na quinta edição. Lá em 1982, quando o próprio Gary Gygax, um dos co-criadores de D&D, criou o cenário e o mundo, que seria posteriormente vendido e adquirido pela Wizards of the Coast e usado em algumas edições, desde a primeira até a quinta. É um cenário que foi modificado várias vezes também, para aderir e se adequar ao que a Wizards of the Coast lançou e trouxe ao RPG. Provavelmente a história que o criador criou no primórdios do cenário pode ser até mesmo bem diferente do que o cenário é hoje em dia. Chega de falar sobre isso. Hoje nós vamos sentar um pouco e lembrar e conhecer um pouco de alguns dos maiores personagens do cenário de Greyhawk. Seu impacto e importância, de forma bem breve e rápida. Eu sou o Sonoi e você está na Tenda Planar. Talvez o grupo mais importante do mundo de Greyhawk, com certeza o mais popular, eu diria. O Círculo dos Oito foram um grupo de magos bem poderosos, cada um com seu próprio objetivo e ambições que gostariam de alcançar, que se juntaram para criar esse grupo no objetivo de balancear o poder entre as forças da lei do caos, do bem e do mal. Esse grupo passou por muita coisa durante a existência dele, com traições, envolvimento com políticas que passavam até do próprio mundo, iriam para o multiverso. Eles acabaram se afastando um pouco no final de sua jornada, mas tiveram um grande papel em moldar o futuro e o destino de Greyhawk como um todo. Esse grupo foi criado justamente pelo próprio Mordenkainen, uma das figuras mais populares do mundo, e é sobre ele que vamos falar agora. Grande arquimago, cujos feitos e façanhas chegaram até mesmo no próprio multiverso. Criador do Círculo dos Oito, um grupo que buscava manter o equilíbrio entre as forças da lei do caos, do bem e do mal. Ele agia como um nono membro desse grupo, e também como líder e mentor para muitos que estavam nele. Ele gostava de manipular esse grupo e seus companheiros para atingir seus objetivos, sempre alinhando eles com os do grupo, mantendo a balança cósmica, pelo menos em sua própria visão. Ele era alguém que valorizava a inteligência, a capacidade de ver o bem maior, um duradouro defensor desse equilíbrio cósmico que ele acreditava, alguém que já evitou muitas catástrofes no mundo de Greyhawk, não apenas lá, mas em outros mundos que visitou também. Sua influência pode ser sentida em todos os cantos onde a magia é praticada, alguém que, em seu início de vida, era apenas uma pessoa simples e conseguiu criar um grande caminho para o poder e a fama, criado pelo próprio Gary Gygax como um personagem próprio, cuja aparência em sua criação é totalmente diferente de que é hoje em dia. A aparência é essa que foi alterada e remudada em edições e acontecimentos de sua história, e em outras edições de D&D também. Mordenkainen conseguiu juntar grandes figuras como Tenser e Bigby e essas trabalharem juntas em prol de um objetivo comum. É alguém que andou por mundos criando laços e adquirindo conhecimentos, sempre se tornando mais poderoso e sempre em busca de criar algo novo, seguindo suas crenças. Isso é o jeito egoísta de ser. Uma das pessoas que ele já conseguiu ter um pouco de laço e de encontro com alguns embates estratégicos foi a própria Tasha, onde eles costumavam ter umas partidas de xadrez. Ele aparece na quinta edição, em Mordenkainen's Tome of Foes, um livro de 2018, Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse, em 2022, em spells como Mordenkainen's Sword e Mordenkainen's Faithful Hound, e também em aventuras como Curse of Strahd, Baldur's Gate Descent into Avernus e Vecna Eve of Ruin. Mordenkainen deixou um legado duradouro sendo esse defensor do equilíbrio cósmico, mesmo que
muitas vezes sua defesa fosse questionável. É um grande mago, admirado por muitos por ser quem ele é. Claro, falando de Mordenkainen e o grande ciclo dos 8, não temos como não passar brevemente por 2 membros em destaque, podemos dizer assim, fora Mordenkainen, claro, desse ciclo. E um deles era Bigby, um humano em seu início de vida, mas que, após um grande embate mágico com Mordenkainen, acabou virando seu aliado e aprendiz. E Bigby, em seu início de vida, era alguém que costumava ter caminhos malignos, alguém que não se importava muito com o que ele viria a se importar no futuro, que era um equilíbrio entre as forças elementais. Ele é lembrado por suas inovações mágicas, e seu legado não vive apenas em suas criações arcanas, mas também, obviamente, em seu papel como um dos pilares do ciclo dos 8, ajudando Mordenkainen a moldar os pilares das forças mágicas em OF. Fora Bigby, temos também Tenser, um grande mago que ativamente buscava combater de suas próprias formas, dentro das leis do ciclo dos 8, obviamente, qualquer tipo de mal de OF e de Greyhawk, e estava sempre disposto a impor essa vontade a qualquer ser e criatura que ele encontrasse em prol da lei e do bem. Algo que você pode dizer que iria contra o equilíbrio que o grupo, o círculo, estava tentando criar, mas que Tenser acreditava ferventemente que era o certo a ser feito. Ele é lembrado como um símbolo de justiça e perseverança, a devoção que ele tinha à preservação, a devoção que ele tinha à preservação da lei do bem, da lei e ao bem, foi imortalizada em suas criações arcanas, como Tenser's Floating Disc, que é uma spell que existe na 5ª edição, e também em seu legado como um protetor incansável contra as forças do mal em seus contos e histórias, desde a 1ª edição. Ele acabou morrendo em um desses contos, após uma traição que aconteceu dentro do Círculo dos 8. Tenser acabou se sacrificando para proteger seu mundo e, após sua ressurreição, continuou sua luta com a mesma determinação, só que fora do círculo. Mesmo sendo chamado de volta, acabou deixando o grupo. Tasha, ou Igwilv, ou também Natasha the Dark, apareceu pela primeira vez em D&D lá na 1ª edição. Ela também é alguém que teve várias aparências diferentes desde a 1ª edição, desde sua criação. É uma figura proeminente, uma figura-chave em todo o multiverso, não apenas em Greyhawk. Alguém que participou de várias histórias e sempre deixou sua marca em todas elas. Ela, no início da sua vida, muito antes de ser uma aprendiz da Gig, na verdade, foi adotada e cresceu sob os cuidados da própria Baba Yaga, uma figura do folclore do mundo real, que foi trazida para D&D como uma bruxa faérica, que possui uma hut que caminha em pernas de galinha, e também é conhecida pelo título de Mãe de Todas as Hags. Apesar de sua origem, Tasha não é uma hag. Dá para se dizer que uma das grandes conquistas de sua vida como maga é eventualmente ter reinado sobre uma área de Greyhawk chamada de Perrinland, depois de ter descoberto as Cavernas Perdidas de... não vou dizer esse nome também, muito complicado, me perdoem, que foi uma one-shot, na verdade, na 1ª edição, que acabou sendo recentemente trazida para a 5ª edição. Depois dos acontecimentos dessa one-shot, Tasha acabou recebendo o título de Witch Queen e reinou sobre essa área por um tempo. Ela teve várias outras histórias, mas talvez a mais popular foi ter acidentalmente invocado e prendido o príncipe demoníaco Gratz, que Tasha acabou criando um vínculo de amor e interesse
dá pra se dizer. Uma relação de benefício mútuo, onde Tasha adquiriu muito conhecimento sobre o abismo e acabou escrevendo o Demonomicon de Yugioth, um livro conhecido como uma das mais fortes armas contra os Lordes Demônios do Abismo, o que seria comprovado pela Tasha em várias ocasiões, como quando ela prendeu um Lorde Demônio dentro do livro, chamado Grass Urplu. Desculpe se eu errei o nome. Tasha também deu à luz a 2 filhos durante seu período com Gratz, um deles chamado Ius, que se tornaria no futuro um demigod e seria conhecido como Lorde do Mal, um título bem impetuoso. E a vampira Drausa, que acabaria virando uma figura importante que tentaria seguir os passos da mãe até certo ponto. Dá pra se dizer que o legado da Tasha não inclui apenas sua influência sobre a magia e o plano das fadas, mas também seu impacto como uma figura de poder que transcende o bem e o mal. Tasha já ajudou ambas forças em suas ações e sua vida, muitas vezes indiretamente, enquanto buscava seus objetivos. Dá pra dizer também que sua trajetória, desde uma aprendiz até uma das mais poderosas figuras do multiverso, é a maior história de ambição em temas em D&D. Tasha tem aparições e menções na 5ª edição em seu livro, Tasha's Cauldron of Everything, onde ela cria um misto de descobertas e conhecimentos como em um caldeirão. Ela compartilha alguns contos dentro desse livro também, breves. Ela também aparece em The Wild Beyond the Witchlight e em Cavernas Perdidas de novo, não vou falar esse nome, me perdoem. E também em Vecna, Eve of Ruin, sendo essa sua última aparição desde até agora. Sua spell mais conhecida, Tasha's Here's Laughter, está presente no sistema desde a 2ª edição e sofreu inúmeras alterações desde lá, com algum efeito ou bônus da spell mudando, mas sempre sendo uma gargalhada incessante. Agora, vamos tirar um tempinho para falar um pouco sobre talvez a figura mais popular de D&D, alguém que transcendeu, na verdade, a própria bolha de RPG de mesa e teve aparições em Stranger Things e também em alguns jogos como Dead by Daylight. Vecna, o Lich mais poderoso e maligno da história. Ele e sua mãe viveram em uma cidade de Greyhawk chamada de Fleeth, onde ele cresceu e acabou vendo sua mãe ser queimada por ser acusada de ser uma bruxa, onde ele cresceu como mago também, sendo aprendiz de sua própria mãe. Ele fugiu da cidade eventualmente e acabou encontrando uma serpente mágica chamada de Muxlick, que a própria existência era questionada por muitas eruditas da região e da época, mas que sua mãe havia servido como sacerdotisa. Muito tempo depois disso, cresceu como o mais poderoso mago em Greyhawk e alcançou sua forma Lich. Durante esse tempo, ele realizou alguns ataques nessa cidade que ele cresceu e que havia matado sua mãe com um exército de mortos-vivos, sendo parado apenas por um grupo de clérigos do deus Photos, que acabaram conseguindo afastar o grande Lich. Ele acabou sendo salvo por um dos seus generais em um desses ataques, o meio-demônio Acererak, que logo falaremos um pouco sobre. Vecna, com o passar do tempo, acabaria criando seu próprio império e eventualmente seria traído pelo Kaz, a Mão Sangrenta. Kaz, em sua traição a Vecna, conseguiu destruir o Archlich antes de sua própria morte com sua espada, a espada de Kaz, que havia sido feita pela própria Vecna. Ele acabaria cortando a mão esquerda e o olho esquerdo de Vecna, os deixando para trás. O que criaria, eventualmente, esses 2 itens que nós conhecemos hoje em dia como itens populares que muitos tentam conseguir em D&D. Itens que você, para conseguir
se alimentar dos poderes deles, precisa remover seu próprio olho e sua própria mão esquerda para colocá-los no lugar e conseguir ter seu poder. Vecna, durante esse tempo, também escreveu o Book of Vile Darkness, um livro conhecido como uma das grandes fontes de conhecimento e magia malignas e rituais malignos em todo o multiverso. Um livro que contém conhecimentos muito obscuros que podem destruir a mente de qualquer um que tentar sequer ler uma página dele. Vecna, após sua morte, eventualmente retornou e ascendeu a divindade, se tornando um deus maior e andando pelo multiverso, atacando lugares como Sigil, a Cidade das Portas, em uma tentativa de reescrever o universo em sua imagem, o que recentemente virou uma aventura feita ao redor de Vecna para a quinta edição, chamada Vecna Eva Ruin. Dá pra se dizer que Vecna é uma lenda sombria, um símbolo de traição, poder corrompido e busca insaciável pela imortalidade e domínio total. Vecna hoje em dia continua a ser uma ameaça persistente no multiverso, representando a escuridão que pode surgir em qualquer um que acabe sendo consumido pela ânsia de poder, fama e imortalidade. Uma ambição desmedida que acaba levando o usuário a uma magia negra que o toma completamente. Agora, vamos dar uns passos para trás e falar um pouco dessas duas figuras que acabamos de aprender um pouco sobre nossa visão geral de Vecna. Acererak foi um mago poderoso que se tornou um Lich e mais tarde um Demi-Lich também. Alguém que teve um começo de vida bem turbulento, triste, dá pra se dizer que até traumatizante. Ele foi um adorador de orcos e aprendiz de Vecna, que também foi criado pela junção de um Balor e de uma humana. Não se sabe se Acererak estava presente quando o Vecna foi traído por Cass, uma sangrenta, mas em algum momento ele acabou criando seu próprio domínio, um covil para si mesmo, numa região chamada o Vasto Pântano, em Greyhawk, coloquialmente conhecida como a Tumba dos Horrores. Uma área que acabaria tendo algumas aparições em D&D na aventura da quinta edição, chamada Tumba da Liquidação. Cass, uma sangrenta, após seu embate com Vecna, acabou sendo libertado de seus séculos de prisão, do lado do Grande Arquelete, o que levou Cass a travar uma guerra de atrito sem fim contra as forças de Vecna, na esperança de recuperar a espada de Cass na cidadela de Vecna, onde ele acreditava de forma errônea que Vecna guardava. Não dá pra se ter certeza de qual foi o destino de Cass depois de tudo isso. Alguns acreditam que ele morreu, mas um Cavaleiro da Morte, que se autodenomina Cass uma Sangrenta, atualmente serve a Vecna em seu palácio da divindade em Ravenloft. Esse Cavaleiro da Morte não é o verdadeiro Cass, embora ele mesmo acredite ser, e seu nome real não é dado. Esse falso Cass busca se redimir por sua traição a Vecna de séculos atrás. Bem, essa foi a nossa breve overview de alguns dos maiores personagens de Greyhawk e do cenário. Talvez tenhamos deixado algum outro personagem que não foi mencionado aqui para trás, mas muitos desses personagens possuem várias histórias e contos de várias edições até hoje, que daria um vídeo bastante longo e extenso caso mencionássemos todas elas em um vídeo só. Iremos trazer vídeos separados para algum desses personagens, mostrando um pouco mais de sua história de forma completa e narrando sua trajetória. E espero que tenham gostado dessa nossa breve conversa. Até mais. Obrigado por assistirem a Tenda Planar.